Tribuna Livre e hoje um programa muito especial. Tenho o prazer de receber ele, que é secretário nacional de comunicação do Partido dos Trabalhadores. Já foi secretário de transporte aqui em São Paulo. Olha, tem muita história, deputado federal, e nós vamos conhecer um pouquinho mais o nosso querido amigo Gilmar Tato. Seja bem-vindo, Gilmar. É um prazer estar aqui, Roberto Samuel. E estou muito contente que você está com uma boa instalação aqui. Obrigado. E um prazer falar com você, falar com todos que estão nos assistindo aqui de Guarulhos e região. Bom, ele foi deputado federal, tem uma grande abrangência. Eu sempre reclamo aqui que os nossos deputados acabam não enxergando a potência política e econômica da nossa cidade, Gilmar. Então, se eu for um pouquinho apertado, você me perdoe. Mas, Gilmar, eu sempre tenho uma curiosidade: qual é a visão dos políticos mais poderosos no sentido de peso político quando olham para a cidade de Guarulhos, Gilmar? Bom, Guarulhos, não precisa dizer, é a segunda cidade Mas você depois tem da consciência capital. real disso, Consciência, da potência? Potência econômica, social, política, e o aeroporto é uma referência no mundo de Guarulhos. Você vai nos aeroportos do mundo inteiro, quando você tem o nome da cidade, você às vezes reconhece a cidade em função do aeroporto. Uhum. Isso estou falando porque eu já viajei muito no mundo, certo? Mas eu tenho um carinho muito grande pela cidade de Guarulhos. Aliás, na última vez que eu saí candidato a deputado federal, foi a segunda cidade que eu tive mais votos aqui aqui em Guarulhos. E a importância econômica, evidentemente, e importância política. Importância política, porque quando a gente anda, e eu faço muitas reuniões no interior, mas principalmente na região metropolitana, sempre a referência é Guarulhos. Porque a capital sempre é a capital, não tem jeito, né? Uhum. Então, quando você sai assim, da capital, a referência para nós, por exemplo, eu estou na política há muito tempo, comecei desde garoto, 15 anos, 15, 16 anos, e sempre no Partido dos Trabalhadores. E aqui nós já governamos 4 vezes. E nós tivemos oportunidade, além das pessoas que governaram, os prefeitos que governaram aqui, os nossos 2 prefeitos, mas também eu era deputado federal na época do presidente Lula e da Dilma, e o Lula teve a oportunidade de trazer aqui um hospital. Ele veio várias vezes, né? Teve aqui a Universidade, né, Pública Federal. E o presidente, você lembrou bem, eu estive inclusive a última vez que ele veio aqui, ele fez uma atividade, não sei se foi Dom Bosco, agora, mas enfim, foi atrás do aeroporto de Guarulhos. Ele esteve aqui, e sempre que quando a gente conversa sobre Guarulhos, eu estive com ele semana passada e falei que estaria aqui, sabe? Ele tem um carinho muito grande por essa cidade. E hoje eu estou o dia todo fazendo atividade junto com o Alexandre Macedo, que é o secretário estadual de comunicação do PT. A gente tem uma parceria dentro do PT e também nas nossas funções. E hoje eu estou aproveitando esse quase véspera de feriado para fazer uma agenda aqui forte em vários bairros, conversando com lideranças políticas, porque nós estamos na pré-campanha. Parece que está longe, mas não está. Nós estamos há assim, pouco mais de 5 meses. Nós estamos preparando a pré-campanha do presidente Lula e do Alckmin, que devemos lançar no dia 7 de maio, na cidade de São Paulo. Estamos vendo o local ainda, talvez na Zona Norte, estamos vendo um local. E ao mesmo tempo preparando, junto com a coordenação do Fernando Haddad, que eu tive, né, a honra de ser secretário dele de transportes por 4 anos, e agora está pré-candidato a governador, e que pelas pesquisas os 2 estão muito bem, e a gente está trabalhando para ver se consegue elegê-lo. Deixa eu aproveitar bem o Tato que está aqui, né? Rapidamente, aí me fale um pouquinho de você, em 2 minutos aí, conte sua história para o nosso povo saber quem é você e poder fazer a comparação, porque nós estamos querendo cobrar de pessoas que
levem fotos de Guarulhos, mas também dê um retorno para nós, Tato. Então, rapidamente, quem é o Gilmar Tato naquela câmera? Eu vou começar de trás para frente. Vamos lá. Na verdade, atualmente sou secretário nacional de comunicação do PT, do Diretório Nacional. Eu fui secretário de transportes dos últimos 4 anos do então prefeito Fernando Haddad. Fui tanto do Haddad como da Marta Suplicy. Tive a oportunidade de fazer as ciclovias, faixas de ônibus, corredor de ônibus, o bilhete único na cidade de São Paulo, que é um sucesso, é uma referência até hoje. Pra você ter uma ideia, Roberto, 90% dos assaltos diminuíram na cidade de São Paulo, no plano de implantação lá em São Paulo do bilhete único. Fui secretário de abastecimento da Marta, nós tivemos a oportunidade de implantar o almoço e janta nas escolas, 2 mandatos de deputado federal, fui líder da bancada do PT, quando fui deputado federal, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, que tem muito a ver com as cidades e tem a ver com geração de emprego e o tipo de emprego. Fui deputado estadual, secretário estadual de meio ambiente na oportunidade, professor de história, mestre em ciência pela USP, doutorando atualmente. Opa. E sou paranaense, uma família grande. Cara, eu ia falar assim, ó, tem cara do Paraná. Eu falo que o Paraná vai dominar Guarulhos, ó, que as últimas lideranças aqui foi Almeida, o nosso saudoso querido professor Moacir, o vereador Geraldo Celestino, que está no PSC, vereador Lárcio Santos. É um monte de gente vindo do Paraná para Guarulhos. Mas você sabe que às vezes eu estou numa reunião e eu conto uma história, eu falo família grande, é uma parte de políticos, e falo que eu sou do Paraná, meus irmãos mais velhos, meus pais são do Rio Grande do Sul, né? E aí quando eu falo que sou do Paraná, sempre aparece alguém na reunião que fala, também sou do Paraná. E aí aquela região, aqui em Guarulhos eu não sei se tem muito, mas naquela região de Americana, Paulínia, tem muitos paranaenses, é impressionante, sabe? Muitos paranaenses. E deve ser a 4ª ou 5ª, assim, migração. Nós eu vim na última leva com meus pais, nós viemos em fim dos anos 70. Na zona sul de São Paulo, na periferia da zona sul de São Paulo, e comecei a minha militância política, porque meus pais, eles tinham 2 coisas que eles não aceitavam, e isso eu sou muito grato. A primeira é que não podia parar de estudar, porque família grande na roça tinha muito costume de fazer filhos para ajudar na roça. É verdade. E meus pais destoaram em relação a isso, falaram, não pode parar de estudar. Sorte. A gente deu sorte. E a outra, que tinha que ir todo domingo na missa, que é uma tradição que vinha principalmente lá do sul. E aqui em São Paulo não foi diferente, então todo domingo a gente ia na missa, começamos a participar do grupo de jovens, e aí foi aí que a partir do grupo de jovens começou a formação do PT e comecei a militância na cidade de São Paulo. Gilmar Tato, seguinte, Guarulhos é grande, mas ele sempre é visto... não é respeitado. Vamos pegar um ponto aí desse trem que vai até o aeroporto, que na verdade não vai até o aeroporto. Aí inventaram, em vez de... ficou no meio do caminho, uma coisa que até agora eu não consegui compreender. E aí, para tentar acertar esse problema, porque a pessoa tem que fazer uma baldeação, sair do trem e pegar um ônibus, agora inventaram um outro trem, quer dizer, vai continuar a ter baldeação. Então parece que Guarulhos sempre é deixado para trás. Nós temos 2 hospitais que mal funcionam. Nós deveríamos ter um hospital de Queimados, porque nós temos o aeroporto e temos apenas uma ala do hospital geral. Destoa um pouquinho. As pessoas veem aqui com uma grande potência, mas o governo do estado acaba não nos enxergando assim. Isso é projeto mal feito do PSDB. Isso em relação ao próprio VLT nos terminais de Guarulhos, que lá comporta você ter um trem, um veículo leve sobre trilhos, para você sair de uma estação para a outra, tá certo? Um terminal de outro, e a tendência é crescer cada vez mais, se for possível. Então você tem que ter um veículo leve sobre trilhos e conectado com a linha de trem. O problema é que na concessão isso não estava garantido, não colocaram isso como exigência, e ficou esse imbróglio dessa falta de negociação com o governo federal.
porque o aeroporto é federal, com a estação, com o trilho do governo do estado. E ficou essa coisa maluca de que se tem toda uma campanha para fazer com que as pessoas vão de trem, de transporte subtrilho para os aeroportos, para evitar sair do congestionamento. E o que aconteceu foi justamente isso que você falou, quer dizer, demorou para sair a linha de trem e conectar inclusive com as outras linhas na cidade de São Paulo. E quando fez, você tinha que fazer a baldeação por ônibus, que não é comum. Aliás, às vezes o usuário quem anda de avião reclama inclusive quando o avião não para no próprio hangar, onde tem que pegar um ônibus interno dentro do porto do aeroporto. Agora você imagina fora, porque nós estamos falando, são usuários que têm malas, né, que é mais difícil, não dá para pegar táxi porque o táxi é pouco tempo, é curto, e ficou esse imbróglio. Tem uma negociação, eu tenho acompanhado porque é a minha área, essa área de mobilidade, uma negociação com a concessionária, junto com o governo do estado, para você ter aí sim um trem, esse veículo leves subtrilhos, que sai dos terminais do aeroporto e liga com a linha de trem da CPTM. Aí fica bom, aí não fica ruim, é a solução. Na verdade ali teria que ter um pouco mais de extensão da linha de trem. Isso porque uma briga do governo federal, do governo do estado. O que precisa parar com essas brigas? O que precisa... Sempre teve essa briga. Não é, porque quem acaba assim, sendo prejudicado é o usuário, né? É o usuário, isso é inadmissível, foi uma falta de conversa, de diálogo, de negociação, que infelizmente aconteceu, e agora vai ter esse remendo, que é você ter esse ramal de um trem menor, vamos chamar assim, e que esse trem, ele sai da estação, da última estação aqui lá no Taboão, do Taboão, e passa, espero eu, que ele passe em todos os terminais e não só em um terminal, porque o transtorno vai continuar se isso não acontecer. Vale lembrar que o Gilmar Tato ele é pré-candidato, né? Ele precisa primeiro passar pela convenção do Partido dos Trabalhadores, pegar a legenda. Mas por que eu deveria escolher Gilmar Tato? Qual é a diferença entre Gilmar Tato e uma outra pessoa? Por que Gilmar Tato? Pelo que eu fiz já. Fiz como no Executivo, eu participei de 8 anos do Executivo, fui secretário de abastecimento, fui secretário da implantação das subprefeituras na cidade de São Paulo. Fui secretário de governo, no governo na época da Marta, e fui secretário de transportes. Isso no governo da Marta Suplicy. Depois dos outros 4 anos, fui secretário de transporte do Fernando Haddad e presidente da CT, que é uma empresa de trânsito, e da SP Trans, que é de transporte coletivo. E como deputado federal, fui presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e do Comércio e fui líder da bancada do PT. Principalmente depois do golpe que aconteceu com a Dilma, uma preocupação que nós temos e o próprio presidente Lula tem, Roberto, é que nós temos que cuidar. Quando eu fui líder da bancada, o Michel Temer era o presidente da Câmara, o Cunha era líder do PMDB, o Arthur Lira era líder do PP, Sandro Mabel me parece que na época era não sei se era do PTB. Então você tem líderes lá que estão lá há muito tempo, que sabem articular, que sabem fazer manobras regimentais e que você precisa também de gente com experiência para dar sustentação a um governo popular, um governo social, um governo que quer a recuperação desse país. Recuperação do ponto de vista de imagem lá fora, um governo que vai recuperar a nossa soberania, um governo que vai voltar uns programas importantíssimos para o povo brasileiro, como Minha Casa Minha Vida, que foi feito aqui em Guarulhos, sim, certo? Voltar a investimento como o Bolsa Família, que o Bolsa Família, você injeta dinheiro na economia. O Bolsa Família não é um programa assistencial diferente que as pessoas falam, porque quando você coloca 40 bilhões para as pessoas no bolso, as pessoas vão gastar. E quando elas gastam, aumenta o consumo gera renda, gera emprego. Voltar ao programa do ProUni,
que é onde o filho do trabalhador ou trabalhadora tenha condições de estudar, de fazer uma universidade, voltar a investir e fortalecer o Sistema Único de Saúde, garantir o piso dos professores. Então são matérias no sentido de que eu estou familiarizado, eu já vivi e convivi com isso. Então eu vou ser um deputado que sabe articular, que sabe defender o país, defender este programa, que é um programa do presidente Lula. Espero que ele se eleja quando assim eu puder fazer campanha, e que ao mesmo tempo, pelas relações que eu tenho com a cidade de Guarulhos, é um deputado... Qual é a nossa garantia? Porque tem muita gente aqui, teve a Janaína Pascoal, levou 50 mil votos aqui e nem pisou os pés aqui na cidade. Qual a nossa garantia Essa diferença. de que vai ser, você não vai esquecer da gente? Você vai levar nossos votos, mas também a gente quer que você olhe que a CCR não faça tudo que ela faz aqui, o pessoal da Infraero, o pessoal das concessionárias, respeite um pouquinho mais o governo municipal. Essa é a diferença. Eu gosto de fazer campanha, e eu tenho um estilo de fazer campanha, olhando no olho das pessoas, fazendo reuniões nos bairros, na comunidade, nas associações de moradores, conversar com as pessoas que têm relação política na cidade, o líder de bairro, o vereador. Por isso que isso faz com que você se comprometa com as pessoas, com o bairro, com a comunidade, e com a cidade. E aí você se torna um agente dessa cidade. É isso que eu quero ser em Guarulhos, um agente da cidade de Guarulhos, de trazer recursos para cá. Recursos tanto através do orçamento de vários ministérios que tem e que faça intersecções, inclusive, com as concessionárias, porque aqui você tem rodovias importantes, rodovias inclusive federais. Sim. E além do aeroporto, que hoje é uma concessão, mas também recursos para os bairros, de pavimentação, de asfalto, de reforma e construção de hospitais, de postos de saúde, de garantir que tenha mais UPAs, garantir que aqui tenha um aperfeiçoamento e extensão e ampliação de cursos universitários. Então, é um conjunto de demandas que você acaba se comprometendo. Por isso que a eleição é bom. Por isso que a democracia é bom, nós temos que garantir cada vez mais a democracia. Porque é o pacto que o eleitor faz com o eleito, com quem ele vota. Por isso que tem gente que não gosta de eleição e não gosta de democracia. Porque não precisa prestar contas. Então, quando você faz eleição em 2 anos, você presta contas. Você pede o seu voto, você vem, conversa, dialoga, depois você tem que dar retorno daquilo que você falou e o retorno para a cidade. Então, a cidade de Guarulhos, como eu falei, foi uma cidade que eu, depois da cidade de São Paulo, eu tive mais votos. E aqui é uma cidade que eu adotei para trabalhar, para ter relação com os vários bairros daqui, não só na época do período eleitoral, mas também de mandato e também de um compromisso de conversar com as lideranças do meu partido principalmente, mas não só, mas quem está aliado conosco, no sentido de a gente conversar a respeito de prefeitos, de vereadores em 2024. O senhor Jair Bolsonaro, né? Votaram no Jair Bolsonaro para tirar o Lula. Agora parece que estão querendo votar no Lula para tirar o Jair Bolsonaro. O que é isso, Gilmar? É uma falta de maturidade do povo brasileiro? Porque... Olha, o que aconteceu? Eu fui deputado por 2 mandatos e tive o desprazer de conhecer o atual presidente. Ele é pior do que as pessoas imaginam. Ele não respeita a democracia, não respeita a ideia dos outros, não respeita quem tem uma orientação sexual diferente, ele não respeita as mulheres, os negros, não respeita nordestino. E então você vê que nessas mais de 600 mil mortes que aconteceram no Brasil, ele não soltou uma lágrima, nem uma palavra de afeto, de conforto para as famílias que perderam seus entes queridos. E o Lula, para voltar a ser presidente, é para reconstruir esse país, reconstruir tudo que esse governo destruiu, e inclusive a imagem nossa lá fora,
mas destruiu o emprego, destruiu a renda, tentou destruir o Sistema Único de Saúde, tentou um processo de destruição da educação nesse país, um aumento da corrupção, desmonte das estatais, privatizações desnecessárias, descontrole do aumento dos combustíveis. O preço do gás na nossa época era tabelado por R$35, hoje está mais de R$130. Então nós temos que reconstruir o país e ao mesmo tempo transformá-lo. Quer dizer, diminuir a desigualdade social, recuperar a nossa soberania, ajudar o país a articular com outros países, principalmente da América Latina, de fazer um esforço conjunto de recuperação econômica, de geração de empregos, distribuição de renda, de preservação das nossas matas, preservação das matas da mata auxiliar, preservação do meio ambiente, você ter uma transição ecológica de tal maneira que nós possamos começar a comer alimento de verdade sem agrotóxico. Por que as pessoas hoje novas, volta e meia a gente conhece alguém que foi diagnosticado com câncer? Porque as pessoas estão comendo veneno. Então, você tem que ter uma política de alimentação saudável. E o que o governo atual fez foi ao contrário, ele liberou mais de 40 itens de produtos para a lavoura, não deveriam ter proibidos. Estoque regulador, mas Gilmar? Tem, mas ele não respeita a lei. Ele não respeita a lei. Aqui está 15, sei lá, acho que deve estar a última vez que eu comprei, estava na faixa de R$12, eu não sei quanto está agora, Paloma, uns R$12. R$12. E nós estamos aí, nós somos campeões mundiais de fabricação de plantação de soja. Não, você tem o estoque regulador, e é para isso que serve o governo e essas agências reguladoras. Você tem um estoque regulador para que na entre safra você diminui, portanto, você não tem a safra, você possa controlar preços. E na época de safra você também não diminui tanto que quebra o produtor. Esse estoque regulador, o país perdeu essa expertise, e tinha no passado, não é que não tinha. Eu falei do preço do gás, não é verdade, nós passamos por crises mundiais também na época, mas a Petrobras, ela tinha um sistema regulador que não era para beneficiar os acionistas, mas era que determinados produtos, como por exemplo o gás e em certa medida também o óleo diesel, porque cuida do transporte de mercadorias, você tinha um controle de preços que são controles necessários. Então, a cesta básica, o gás de cozinha, a cesta básica e produtos essenciais para manter o bom funcionamento do país, você tem o governo precisa interferir. Não é interferência excessiva, mas você tem estoque regulador de tal maneira que se alguém aumenta o preço, você joga no mercado esse produto e abaixa esse preço, porque a pessoa deixa de comprar esses produtos. Então isso não tem, você não tem política reguladora, você não tem política de alimento saudável, você não tem todo o sistema do Pronaf, que é investimento para a agricultura familiar, para o pequeno agricultor, para o financiamento de caminhões, de máquinas, utensílios, tratores, não existe mais. Quer dizer, o BNDES está a serviço dos grandes conglomerados, dos grandes fundos que têm dinheiro, e ao invés de ser da base, um banco realmente de fomento, um banco de investimento, que juros baixos, e que não acontece. Eu estava agora, mesmo a política do transporte público, de investimento do transporte público, você tem que ter, o FINAME tem que funcionar justamente para quê? Para que todos tenham acesso e possa você ter uma política de compra de ônibus e diminuir o ônibus para ter ônibus novos, com segurança. Isso vale para trilho, vale para ônibus, vale para caminhões, vale para tratores, e que não é essa política, essa preocupação, porque isso por trás gera empregos também. Não. A quebra desses bancos públicos e a quebra dessas empresas públicas, na verdade, é para beneficiar os acionistas, que a sua grande maioria são acionistas estrangeiros, não são acionistas brasileiros. Então, nós temos que mudar esse conceito, esse formato, e fazer com que as nossas estatais, os nossos bancos públicos, possa ser aí sim um estoque regulador, que a gente chama. Quer dizer, você controla os juros a partir daí.
Fazendo o quê? Dando juros, diminuindo os juros, e aí os bancos privados acabam tendo que diminuir a sua volúpia de preço, que é grande, que é muito grande, que é o que acontece com o Brasil. Terminando o nosso tempo aqui, eu queria que o Gilmar Tato nos falasse o que o povo aqui do Alto Tietê, de Guarulhos, da Zona Norte de São Paulo, que está nos acompanhando, pode esperar dele, caso ele tenha a sua legenda, caso ele venha a ser candidato e caso ele seja eleito. Qual o compromisso que ele tem com a nossa cidade? Que muitas vezes, como eu já falei, tem muita gente que vem aqui, acaba levando voto e depois nem sequer passa pela cidade, a não ser se for para passar pelo aeroporto. Qual o compromisso que o senhor faz aqui com a cidade de Guarulhos, Alto Tietê, pessoal da Zona Norte de São Paulo? Ajudar vocês a criarem oportunidades. O povo brasileiro, o povo de São Paulo, o povo de Guarulhos é um povo trabalhador. O que precisa é ter oportunidades. Oportunidades de emprego, oportunidades de ter uma educação de excelência, oportunidade de ter acesso ao Sistema Único de Saúde, oportunidade de ter uma alimentação saudável, oportunidade de querer pegar um transporte público de qualidade, que um preço acessível, oportunidade de ter acesso à alimentação, essa alimentação ela não seja um preço alto. Então a minha função é criar oportunidades, e o jeito de criar oportunidades, evidentemente, é ajudar, no meu caso, o meu partido, e ajudar o presidente Lula a governar o Brasil. Então eu quero ser um presidente que ajuda a criar oportunidades, que ajuda a cidade de Guarulhos, ajuda os bairros nos seus anseios, nas suas necessidades, desde uma regularização fundiária, de uma pavimentação de uma rua, um asfalto de uma rua, de um posto de saúde que tenha um médico de qualidade, uma enfermeira que atende bem, uma escola no seu bairro de qualidade. Acho que essa é a minha função. A função é ajudar a cidade de Guarulhos a se desenvolver, a ter paz e estar lá em Brasília, defendendo o povo brasileiro, defendendo o país com paz, com harmonia, com muita esperança, não com ódio. Eu queria encerrar dizendo o seguinte... Não encerra não, eu só tenho uma questão. Mas eu queria encerrar essa parte. Bom, eu tenho 30 segundos para você. Eu queria dizer o seguinte, as pessoas têm que sair de casa por duas razões. Uma, com um livro para ir para a escola, ou numa biblioteca, ou com uma bola para jogar futebol, para se divertir. E a outra, com uma carteira assinada para ir trabalhar. E não com uma arma na mão. Acho que é isso que nós temos que fazer em Guarulhos e no estado de São Paulo e no país. Belas palavras. Gostou do Alckmin, não? Olha para aquela câmera, olhando naquela câmera. O que você achou do Alckmin? O Alckmin, ele simboliza aquilo que o presidente Lula está pensando, que nós temos que reconstruir esse país, unidade nacional, defesa da democracia, combate ao fascismo e recuperar aquilo que já foi conquista do povo brasileiro e que o Bolsonaro tirou. Então, nesse sentido, o Alckmin ele cumpre um papel importante para agregar com amplos setores de centro, setores produtivos nesse país, e que muitas vezes, mesmo Lula tendo governado por 8 anos, algumas pessoas ainda acham que o PT é estreito, que o PT só pensa de um lado, só o lado social, só o lado da classe trabalhadora. Não, o PT pensa no Brasil, pensa nos empresários, pensa no setor produtivo, e por isso, para combater o fascismo e defender a democracia, nós precisamos ser amplos. E o Lula tem essa preocupação, está tendo essa sabedoria, e por isso que o Alckmin vem para agregar, para a gente somar e reconstruir esse país e transformá-lo, e ganhar a eleição e fazer aquilo que precisa ser feito. Manter a nossa autonomia, a nossa soberania e resolver o problema do povo brasileiro. Quem quiser falar com o Gilmar Tato, como é que faz? Redes sociais? Redes sociais. Entra, Gilmar com J. Gilmar com J, Tato, aí você tem... Entra no Google que tem vários. Pode ser Instagram, Telegram, pode ser Facebook, vai lá, YouTube... Pesquisa o que ele já fez, já vai para botar consciência. Entra no Google e chama lá que tem vários canais. Eu estou em todos os canais da rede social. Obrigado. Grande abraço. Prazer falar com vocês. Obrigado.
Olá, queridos, hoje terça-feira e mais uma vez Palavras de Vida chegando a você. O evangelho de hoje está em João capítulo 3, versículos de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde ele vai. Assim acontece a todo que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois é, meus irmãos, o quanto que nós precisamos iluminar a nossa vida acerca desta presença de Jesus, essa presença ressuscitada, que continua a caminhar conosco, continua a falar ao nosso coração, mas somos nós que muitas vezes nos perdemos nas inquietações, nos desejos, nas orientações interiores. Somos nós que muitas vezes nos deixamos levar pelos sentimentos, e a presença de Jesus nos dá firmeza. A presença de Jesus nos enche de esperança para que nós possamos caminhar para frente. Que Deus te abençoe e que toda a tua vida seja alcançada pela força e pela graça do ressuscitado. Serviços e Informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Mais de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quem leva educação de qualidade democraticamente pro país todo, tá mais que aprovada por mim. Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. Unisa, uma instituição nota máxima no MEC e aprovada por todos os brasileiros. Vestibular EAD 2021. Inscrições abertas. Para a família que se une no café da manhã com pão quentinho. Para o trabalhador que passa na padaria logo cedo para começar bem o seu dia. Alimento é sustento, mas também afeto. E oferecer o melhor para seus clientes é imprescindível. Nossa missão é possibilitar isso. Desde 2012 no mercado, a MM Foods vem se consolidando como a maior prestadora de serviços para o setor de padaria do seu negócio. Do pequeno ao grande empreendedor, fornecemos o melhor alimento que chegará às mãos dos consumidores.
Possuímos uma linha completa de produtos congelados e fornecemos todos os equipamentos para o setor de padaria. Estamos em São Paulo, Bragança, Mairiporã e Contagem, Minas Gerais, com atendimento para todo o Brasil. As melhores possibilidades para o seu negócio e o melhor alimento para o seu cliente. www.mmfoods.com.br. Muito bem, programa Tribuna Livre. Hoje está legal aqui, hein? Convidados de peso aqui no nosso programa. Agradecer a todos e também a assessoria do PDT que acabou nos proporcionando trazer aqui o candidato ao governo do estado de São Paulo, Elvis César. Seja bem-vindo, Elvis. Muito obrigado, Samuel. Uma grande honra, uma alegria estar aqui no programa Tribuna Livre, que vai para toda Guarulhos, toda a região metropolitana do estado de São Paulo. Sou muito grato. Ele parece com o Elvis mesmo, né, cabeça? Uau. Ele parece mesmo, né? Bacana aqui. Olha, o governo do estado de São Paulo, ele que já tem ele é muito jovem, né? Mas já tem experiência aí. Deixa eu já perguntar, por que já o governo do estado de São Paulo? O Samuel, é uma questão de propósito. Eu tive essa grande oportunidade, na verdade eu tive o privilégio de ter sido prefeito muito jovem. Sim. Na cidade de Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba fica a cerca de 45, 50 quilômetros aqui de Guarulhos. É do lado aqui, na região oeste, na região metropolitana oeste de São Paulo, a 35 da capital. E eu fui prefeito com 36 anos, depois de ter sido 2 vezes vereador e presidente da Câmara. Na verdade, tive uma amplitude, que meu pai foi um político considerado lá na cidade, até hoje é deputado estadual. E assim, cheguei na cidade, uma cidade falida. Peguei uma cidade destruída em Santana de Parnaíba, com 2 orçamentos de investimento ali comprometido, dívidas de toda a ordem, uma situação de caos. E nós fomos revertendo, até folha de pagamento devia-se na cidade. E nós fomos revertendo passo a passo, com princípios de economizar, gastar bem, fazendo alteração, até chegar a uma hora com bastante humildade, porque quando a gente é prefeito, a gente aprende todos os dias. E 2016 eu tive a grata surpresa de ser considerado o 2º melhor prefeito do Brasil pelo Conselho Federal de Administração. E a partir daí eu vi que o meu método foi validado. Nossa trajetória estava com o GPS correto. E nós somos 17 e 18, nós somos um dos melhores do Brasil, entre os 5 melhores. Em 19 nós somos o melhor do Brasil pelo FIRJAN, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, que é o indicador que é mais completo na aferição de uma gestão pública de eficiência e de resultado. Mesma coisa no Centro de Liderança Pública, em 19, a melhor até acima de 100 mil habitantes. E em 20, da mesma forma, melhor do Brasil, 21 agora, o Prêmio Cidades Excelentes, enfim, da Bandeirantes, da Rede Bandeirantes, nós ganhamos na etapa de São Paulo e o Brasil com os indicadores, com o fechamento do ano de 2020. Isso nos proporcionou, assim, nos credenciou a ter um nome relevante na gestão pública e teve a oportunidade agora de eu disputar o governo do estado de São Paulo. E você deve estar... Mas por que você e não Haddad, por exemplo, que já tem uma experiência, já é como gestor, conhecimento até nacional, por que você e não outros nomes? A sua pergunta é estratégica e fundamental. Há uma diferença muito grande, até o candidato Haddad é uma pessoa gentil, agradável, sim, um bom colega, um ótimo professor e o pior gestor da história de São Paulo. Tem também o Márcio França que está na disputa, né? Na reeleição, Samuel, na reeleição o Haddad não ganhou em sequer uma urna
na cidade de São Paulo. Não teve 15% dos votos. E isso na sua reeleição. A diferença do Haddad para mim é que quando eu saí no meu segundo mandato, na reeleição eu fiz mais votos do que na eleição, e quando eu saí com 88% de aprovação de governo. Quando a gente fala de uma situação, essa composição nova da extrema esquerda que tem sido feita aí, é uma composição que vai tirar do cenário o ex-governador Márcio França. Eu não acredito nessa candidatura, enfim, e vim assim. Mas eu vim aqui, Samuel, para não falar dos meus adversários, não. Para falar de mim e das propostas que eu tenho para Guarulhos, Samuel. Falar como a extensão do trem que chega no aeroporto, quase no aeroporto, e precisa ser estendido aos bairros, ao bairro dos Pimentas, ao bairro do Bom Sucesso. Como é que o senhor pensa essa questão de estender? Vai ser aquele monotrilho mesmo? Ou que vai continuar a ter bom sucesso? Exatamente. O dinheiro público, Samuel, ele precisa ser investido com muita sabedoria. Se nós temos uma rede de monotrilho que chega a 7 quilômetros de metade da população de Guarulhos, olha aqui para mim, cidadão guarulhense, nós vamos estender o mais rápido possível esse monotrilho. E vamos proporcionar, sim, transporte de qualidade e num preço justo, para que o cidadão guarulhense possa chegar na capital de São Paulo e ter acesso a todas as linhas de metrô. Isso é muito fundamental e foi um erro cometido no passado que a gente não vai deixar perdurar. Nós vamos estender de 7 a 10 quilômetros essa extensão, atenderá 4 bairros muito importantes da cidade de Guarulhos, que segundo a nossa estimativa, compõe metade da população guarulhense. É verdade. Eu queria também, já que estamos nessa questão aí, para falar do Rodoanel, que está parado, essa importante ligação aqui. E também que o governo do estado parece que ele não quer deixar nenhuma saída ou nenhuma entrada que favoreça a nossa cidade. O Rodoanel que está travado. Você já deu uma estudada nessa questão? O Rodoanel é o seguinte, a infraestrutura no estado de São Paulo não tem andado como deveria. São Paulo é a locomotiva da economia do Brasil. São Paulo é o maior gerador de emprego do Brasil. Nós temos N travas, que é a questão da infraestrutura, como se diz no Rodoanel, que esse problema já deveria ter sido solucionado, resolvido, e o Rodoanel é uma rodovia de circulação zero. O que posso mencionar a respeito disso? Tem um decreto no governo do estado de São Paulo que diz respeito que todo o perímetro do Rodoanel deve ter intervenção zero das condições de trânsito locais das cidades. Porém, isso deve ser estudado com bastante sobriedade, porque senão você enforca a situação de uma metrópole como Guarulhos. E eu vou ser sincero aqui, porque a minha obrigação, eu devo falar a verdade, que nós temos que estudar a melhor forma possível para ver a intervenção com o Rodoanel. O fato é o seguinte, que toda a infraestrutura parada gera prejuízo econômico para o estado de São Paulo. E isso não pode continuar assim. Muito bem. A outra questão é com relação à saúde da nossa cidade. Nós temos o Hospital Geral da cidade que inicialmente seria um hospital para queimados, né? Porque nós temos um aeroporto internacional e hoje só temos um setor ali e a cidade ainda carece dessa ajuda do Estado. Qual o seu pensamento com relação à saúde? Então, vamos falar um pouquinho do Alto Tietê, porque se você melhorar só Guarulhos, o pessoal de Arujá, Santa Isabel vai correr para cá e vice-versa. A saúde, nós estamos vivendo uma crise sanitária muito forte, a crise da saúde, até em decorrência da pandemia, e há um contingenciamento dos procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade. Aqui também há um problema dos pacientes oncológicos, muitas pessoas acoimadas com câncer que precisam ser tratadas na capital, ou nós precisamos expandir esse serviço para Guarulhos, porque afinal são mais de 1 milhão de habitantes aqui nessa cidade, a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Portanto, essa condição ela será resolvida da seguinte forma: nós vamos reavaliar todas as contratações de gestão dos nossos hospitais no estado de São Paulo, pugnando pelo quê? Pela resolutividade dos procedimentos. Em poucas palavras, tem que ter eficiência, tem que acabar a fila,
tem que atender, tem que resolver. Isso não é só no Alto Tietê, não. Isso aí vai ser no Cioeste, nos consórcios. Eu vou falar. São Paulo tem 5 consórcios: Conisud, ABC, Alto Tietê, Simbaju e Cioeste. Esses 5 consórcios que compõem a região metropolitana de São Paulo, que tem 23 milhões de habitantes, eles perfazem mais de 50% do nosso sistema de saúde. Então isso precisa de uma resolutividade, um atendimento muito maior. E eu vou te contar uma coisa, Samuel. Nós temos um case que é um centro de BIs, um centro de indicadores, na gestão de Santana de Parnaíba, onde ao lado do gabinete do prefeito, eu quero fazer isso no Palácio dos Bandeirantes. Nós temos um centro especializado de acompanhamento online de todo o atendimento de saúde da cidade. Então, passo a passo, a resolutividade de cada unidade de saúde. Hoje há cerca de um pouco mais de 30 e poucas unidades de saúde lá. E o que ocorre? Nesse contexto, nós acompanhamos absenteísmo, ou seja, a falta em consulta, a perda primária, deixa de marcar, a produtividade das equipes, todos os estoques, a hora de comprar remédio, a hora que a fase de fazer todo o processo licitatório, não há perda, não há falta de medicamentos. Isso tudo tem impactado numa saúde de eficiência. E esse sistema de controle nós vamos levar para o governo do estado, não para ficar somente a favor da Secretaria de Saúde, não. Nós vamos colocar no Palácio, ao lado do gabinete do governador, do meu gabinete, e também na Secretaria de Saúde, porque nós vamos ter um acompanhamento online de todo o sistema de saúde do estado de São Paulo. E aqui nós temos outra condição, que até os companheiros que estão aqui, o Almeida, o Cabeça, me mencionaram e me traçam um diagnóstico preciso da cidade de Guarulhos. De modo que nós temos o Hospital da Mulher, que está paralisado, que é de uma instituição filantrópica, Jesus, José e Maria, que nós temos que ver qual é o pé, qual a situação desse prédio físico, qual é a implantação, qual é o aparelhamento que nós precisamos colocar e também se essa instituição tem a fonte de custeio, para iniciar de forma paulatina um início desse atendimento, mas o mais rápido possível, porque afinal um Hospital da Mulher é fundamental. Eu tenho clínicas, eu criei clínicas das mulheres como setor. Eu não sei como que está a questão da mamografia aqui, mas lá nós zeramos fila de mamografia, que é um elemento fundamental, um dos cânceres que mais acomete as mulheres. A gente tem que fazer um tratamento específico e vamos apoiar essa instituição. Com relação a pedágio, qual o seu pensamento com relação ao pedágio do estado de São Paulo? Tá baratinho, Cabeça? Eu fui para Santos, eu tomei um susto, rapaz. Eu acho que foi 30 e poucos reais aí. Não só. E aí eu fui para Tupã há um tempo atrás. E eu gastei, eu acho, quase a mesma coisa de pedágio de gasolina. Sabe, eu dei uma entrevista numa emissora tão relevante quanto a sua. Esses dias eu falei que gastei 500 reais para ir até Ribeirão Preto, né? E as pessoas, não, Elvis, não gasta tudo isso, gasta 150, 170 reais aí de volta aproximadamente. Eu falei, não, vai de caminhão então, para você ver quanto é o frete. Verifica como que é isso aí. E eu quero falar mais para você, o pedágio hoje é injustificável. Hoje nós temos travas da economia. Sabe por que Mas dá para mudar isso? Sabe por que está desempregado? Eu vou falar diretamente para você, cidadão guarulhense. Porque nós temos uma alta do combustível desesperadora. E não é por conta da guerra, não. Porque o ano passado aumentou mais de 45%. Veja bem, nós temos aqui um pedágio injustificável, tá? Aqui. E para terminar, um aumento de 22% em média do IPVA. Quem que segura um sistema de produção dessa forma? Então você pega uma cidade como Guarulhos e todo o eixo aqui do Alto Tietê, que é um setor eminentemente de tendência logística. O maior aeroporto da América Latina fica aqui. Então, portanto, um setor de logística que é travado. A maior transportadora do Brasil é sediada em Guarulhos, Braspress, né? Então, veja bem, como que vai deslanchar assim, com geração de empregos, movimentar a economia? Não pode. A nossa primeira coisa, o decreto de auditoria de
toda a praça de pedágio. E não é só aqui. E não é só indo para a Baixada Santista. E não é só indo para o litoral, para o Vale do Paraíba, não. Não é, não. Eu vou te falar. Eu fui para Olambra esses dias, fui em Olambra, um trecho de 10 quilômetros, R$13,80 para ir e para voltar. Como vamos estimular um modal de turismo como fomento e gerador de empregos, renda e transformação social? Assim, o Estado de São Paulo não é permitido isso. Não podemos mais. A primeira coisa que nós vamos fazer é enfrentar o valor do pedágio. Não, e não é com anarquia, não, com comunismo, nada disso. Preste bem atenção, nós vamos enfrentar na lei. Onde não der, para que não tiver o equilíbrio, o Estado precisa subsidiar. Afinal, você sabe, Samuel, que o Estado passou com 51 bilhões de excesso de arrecadação? 51 bilhões. E qual financiamento que tem para você, empreendedor? O Estado foi eficiente na questão de fechar todos os comércios, fechar a atividade, cuidar da vida das pessoas? Pois bem, tem muita gente que considera assim. Mas eu vou falar para você aqui, qual é o financiamento que foi dado para os microempreendedores, para as empresas como a sua, que teve uma recessão agressiva nas suas receitas, mas os funcionários estão todos aqui na emissora de TV, e mais do que isso, o comércio local, as empresas, tudo que foi devastado na economia de São Paulo. Com 51 bilhões de economia, com 2 bancos do Estado, com bancos aqui do Estado de São Paulo que podem fazer financiamento sem obter lucro. E como faz isso? Você tira a taxa de inadimplência, corta o spread bancário e entrega financiamento para você que quebrou. E isso nós vamos fazer. Só tem uma forma de retomar a economia em tempo de crise: crédito. Financiamento, e o dinheiro é público e nós não precisamos ter lucro e nós vamos fazer isso aí. Isso é a sua fórmula para aumentar o número de empregos aqui na nossa região? Quer dizer, o governador do estado de São Paulo tem poder, cacete suficiente para tentar movimentar essa economia? Claro que tem, está provado. Estou falando o governador, o ex-governador, que é do mesmo grupo desse governador, que eu fui do grupo deles, e isso precisa ficar bem claro. Eu fui e hoje estou aqui. Saí de uma situação de conforto para falar tudo isso que você sente. Presta bem atenção. Para ser governador do estado de São Paulo, jovem ainda, com 45 anos de idade. É por isso que eu estou aqui. O que acontece? Você comemora 51 bilhões de superávit. Imagine você. Imagina, eu vou dar um exemplo muito clássico. Você, pai de família, seu filho não tem um tênis para ir na escola, mas você tem 10 mil reais guardado na poupança. Você acha que isso é gestão? Lógico que não. É a mesma coisa o governo do estado, para que você entenda com uma simplicidade muito absoluta e objetiva. O governo do estado está com 51 bilhões em caixa. E o Estado cada vez mais pobre. E com um banco próprio. Nós temos o Desenvolve SP, empresário, empreendedor. Nós temos o Banco do Povo. Por que esse crédito não está em custo baixo, em juros baixíssimos, para estimular toda a economia, gerar empregos, renda e transformação? E o outro lado também, a condição de miserabilidade aumentou de uma forma assustadora no estado de São Paulo. As pessoas que estão passando dificuldades e não têm alimentos na mesa, cada vez crescem mais. E como enfrentar isso? Enfrentar isso com um programa de assistência social, geração de emprego e qualificação profissional imediato. Não pode esperar. Nós temos que criar 200 mil vagas de empregos de trabalho. Vamos falar de trabalho para que essas pessoas que estão há mais de 2 anos sem arrumar uma colocação possam ser reinseridas, possam criar novamente autoestima, serem qualificadas, obter dignidade, respeito, regularizar o seu nome no SPC e voltar ao mercado de trabalho. Por quê? Como que você vai tirar essas famílias? Dando cesta básica somente? Acaba. A cesta são 20 dias, 30 dias, 40 dias, quiçá, ela acaba. Então esse programa nós temos, é do nosso programa do governo e nós vamos criar 200 mil vagas. Mas vamos falar também da juventude, Samuel. A juventude paulista, a juventude paulistana, ela precisa ter uma atenção especial. E nós temos aí, eu vejo governos de outros estados criarem 50 mil vagas de emprego, do primeiro emprego
para a juventude. Os universitários, tem jornalistas aí, universitários que estão aqui na sua emissora de TV. Veja bem, nós vamos criar 100 mil vagas de primeiro emprego nos 3 primeiros meses. E eu já fiz isso. Numa cidade de 150 mil habitantes, eu criei 1.000 vagas. Então, no estado de São Paulo, se eu não criar 100 mil vagas, e essas pessoas vão ser muito bem utilizadas e vão ser um vetor de crescimento profissional, uma geração de vencedores e movimentar a economia. Isso a gente precisa dar oportunidade para a juventude. Tem outra coisa, presta bem atenção. Você que o seu filho precisa pagar, não tem acesso à faculdade. E isso vai acabar no estado de São Paulo. A Universidade Virtual do estado de São Paulo, que hoje já funciona em muitas cidades, eu quero falar para você, sabe qual foi a primeira cidade que fez convênio com ela? Santana de Parnaíba, a minha cidade. O protótipo, a montagem, a ideia, o trabalho saiu da nossa parceria há anos atrás. E nós vamos levar para todas as cidades do estado de São Paulo. A Universidade Virtual, que tem aulas gravadas das melhores universidades paulistas. E isso nós vamos estender com a maior frente de formação. Uma preocupação que eu tenho, e eu estava conversando com o pessoal esses dias, a questão da violência que assola o país, e agora até o interior é assolado aí por gangues ultra organizadas, está uma coisa bastante complicada. O salário do policial também não é dos melhores. O equipamento também está bastante defasado, isso com relação às armas dos bandidos. Costa, tem um projeto aí para melhorar a segurança do estado de São Paulo? Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu falo com bastante humildade, porque eu construí a cidade, construímos políticas públicas, eu e o meu time, é claro, a gente fala eu, mas na verdade nunca é uma pessoa só. Nós construímos a cidade mais segura do estado de São Paulo. E a cidade com maior desigualdade social do estado é a minha, onde moram os milionários e os mais pobres. A diferença é brutal. A diferença é brutal também no estado de São Paulo, né? Do litoral até a Pontal do Paraná. As regiões de vulnerabilidade social. Como que você cuida da segurança pública? Fora as polícias que nós vamos falar agora, já de vocês. Você cria políticas públicas, ou seja, ações em favor da criação, da eliminação da miséria. Não é permitido o estado mais rico que passa. Eu faço questão de falar, talvez você esteja falando, esse cara só fala do excesso de arrecadação. 51 bilhões em caixa e gente passando fome. Você acha isso razoável? Eu não acho. E é por isso que eu estou aqui e quero ser o governador do estado de São Paulo. Porque nós vamos enfrentar essa questão. Quanto maior a miséria, maior a criminalidade. Isso é indiscutível. Então, quando você gera oportunidades para os que mais precisam, você melhora os índices de criminalidade. E foi assim. Políticas públicas de segurança concatenadas são políticas de curto, médio e longo prazo. Se você não trabalha a periferia da cidade, você não vai ter segurança nunca. Você vai fazer segurança para quem é rico? Não, você tem que fazer segurança, políticas públicas de transformação para a periferia. A periferia que precisa ser atendida. E a polícia, por sua vez, ela tem um projeto, nós estamos formulando um projeto com pessoas que fazem parte das polícias, tanto militar como civil, para apresentar um projeto verdadeiro para a Polícia Paulista. Um projeto que tira do sucateamento a Polícia Civil, a falta de funcionários, de estrutura, que muitas vezes só funciona por conta das prefeituras. 51 bilhões de superávit, como não tem? Expliquem para mim. Na verdade, o que falta é aí vontade política e capacidade de gestão. Nosso tempo acabou. Agradecer muito ao Cabeça, ao Sebastião Almeida, a toda a equipe do PDT aqui da cidade de Guarulhos. E quem quiser falar ou mandar sugestão para o Elvis, como é que faz? Samuel, eu quero agradecer esse programa fantástico, Tribuna, agradecer a você, a sua equipe e falar para você que quer um estado novo, que quer mudar a história desse estado, um estado eficiente, com um jovem administrando, me siga no Instagram, @ElvisCesarOficial.
Grande abraço, sou muito grato, Deus abençoe. Abençoe a todos nós, estamos precisando, né, Cabeça? Agradecer também ao Cabeça, ao Magi, ao Sebastião Almeida e toda a equipe do PDT aqui da cidade de Guarulhos. Bom, agradecer a nossa produção também e lembrando que semana que vem tem mais programas aqui desse nível aqui com Elvis, que agradecer muito a ele ter aceito o nosso convite. Obrigado, pessoal, até o próximo programa.